Pergunta 91. Qual é o dever que Deus requer do homem? Resposta: o dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. Pergunta 92. O que Deus revelou primeiramente ao homem como regra de sua obediência? Resposta: a regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência e a todo o gênero humano nele, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foi a lei moral. Pergunta 93. O que é a lei moral? Resposta: a lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, que dirige e obriga todas as pessoas à conformidade e obediência pessoal perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com a morte a violação dela. Pergunta 94. A lei moral é de alguma utilidade ao homem depois da queda? Resposta: embora nenhum homem depois da queda possa alcançar a retidão e a vida pela lei moral, todavia ela é de grande utilidade a todos os homens, tendo uma utilidade especial aos não regenerados e outra aos regenerados. Pergunta 95. De que utilidade é a lei moral a todos os homens? Resposta: a lei moral é de utilidade a todos os homens para os instruir sobre a natureza e vontade de Deus e sobre os seus deveres para com ele, obrigando-os a andar conforme essa vontade, para os convencer de que são incapazes de a aguardar e do estado poluído e pecaminoso da sua natureza, do seu coração e da sua vida, para os humilhar, fazendo-os sentir o seu pecado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição de sua obediência. Pergunta 96. De que utilidade especial é a lei moral aos homens não regenerados? Resposta: a lei moral é de utilidade aos homens não regenerados para despertar a consciência deles para que fujam da ira vindoura e para forçá-los a recorrer a Cristo, ou para deixá-los inexcusáveis e sob a maldição do pecado se continuarem nesse estado e caminho. Pergunta 97. De que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Resposta: embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral como pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral dessa lei comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo, por tê-la cumprido e sofrido a maldição dela, em lugar e para o bem deles, e assim levá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a essa lei, como regra da sua obediência. Pergunta 98. Onde se acha a lei moral resumidamente compreendida? Resposta: a lei moral acha-se resumidamente compreendida nos 10 mandamentos, que foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai e por ele escritos em 2 tábuas de pedra, e estão registrados no capítulo 20º de Êxodo. Os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus, e os outros 6 os nossos deveres para com o homem. Pergunta 99. Que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Resposta: para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. Primeira, que a lei é perfeita e obriga todos à plena conformidade do homem inteiro, à retidão dela e à inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os seus deveres e proíbe o mínimo grau de todo pecado. Segunda,
que a lei é espiritual e assim estende-se tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como às palavras, às obras e ao procedimento. Terceira, que uma e a mesma coisa em respeitos diversos é exigida ou proibida em diversos mandamentos. Quarta, que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido, e onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Assim, e onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. Quinta, que o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum, e o que ele manda é sempre um dever, mas nem todo dever especial é para ser cumprido em todos os tempos. Sexta, que sob um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as causas, os meios, as ocasiões e as aparências deles e provocações a eles. Sétima, que aquilo que nos é proibido ou mandado, temos a obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros, segundo o dever das suas posições. Oitava, que quanto ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a cuidar em não participar com outros do que lhes é proibido. Pergunta 100. Que pontos devemos considerar nos 10 mandamentos? Resposta: devemos considerar nos 10 mandamentos o prefácio, o conteúdo dos próprios mandamentos e as divinas razões anexas a alguns deles, para lhes dar maior força. Pergunta 101. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Resposta: o prefácio dos 10 mandamentos é: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nessas palavras, Deus manifesta sua soberania como Jeová, Senhor, o eterno, imutável e todo-poderoso Deus, existindo em si e por si mesmo, cumprindo todas as suas palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto com todo o seu povo e com o Israel antigo, que assim como tirou a estes da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual e, portanto, é nosso dever aceitar só a Ele por nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos. Pergunta 102. Qual é o resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? Resposta: o resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus é amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Pergunta 104. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Resposta: os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como único verdadeiro Deus e nosso Deus, adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de agradá-lo em tudo, tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. Pergunta 105. Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Resposta: os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus, ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele, não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele,
a pesquisa audaciosa e curiosa dos seus segredos, toda impiedade, todo ódio a Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro e toda aplicação desordenada e imoderada de nosso entendimento, nossa vontade ou nossos afetos a outras coisas e o desvio desse Deus, em tudo ou em parte. A vã-credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança e o desespero, a resistência obstinada e a insensibilidade sob os juízos de Deus, a dureza de coração e a soberba, a presunção, a segurança carnal, tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos meios lícitos, os deleites e prazeres carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, a fraqueza e o amortecimento nas coisas de Deus, a alienação e a apostasia de Deus, orar ou prestar qualquer culto religioso aos santos anjos ou a qualquer outra criatura, todos os pactos com o diabo, consultá-lo e dar ouvidos às suas sugestões, tornar os homens senhores da nossa fé e consciência, fazer pouco caso e desprezar a Deus e os seus mandamentos, resistir ao seu espírito ou entristecê-lo, o descontentamento e a impaciência com suas dispensações, acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige e atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à sorte, aos ídolos, a nós mesmos ou qualquer outra criatura. Pergunta 106. O que se ensina a nós, especialmente pelas palavras diante de mim, no primeiro mandamento? Resposta. As palavras diante de mim, no primeiro mandamento, nos ensinam que Deus, que tudo vê, nota especialmente e se ofende muito com o pecador de se ter qualquer outro Deus, de maneira que elas servem de argumento para nos dissuadir desse pecado e de gravá-lo com uma provocação muito ousada, assim como para nos persuadir a fazer como diante dos olhos de Deus tudo o que fizermos no seu serviço. Pergunta 107. Qual é o segundo mandamento? Resposta. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pergunta 108. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Resposta. Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e as ações de graça em nome de Cristo, a leitura, a prédica e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, jurar em nome de Deus e fazer os votos a ele, bem como desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso, e segundo a posição e vocação de cada um, a remoção de tal culto e de todos os símbolos de idolatria. Pergunta 109. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Resposta. Os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar, de qualquer maneira, qualquer culto religioso não instituído por Deus, fazer qualquer imagem de Deus de todas ou qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma criatura,
toda adoração a ela ou Deus nela ou por meio dela, fazer qualquer imagem de Deus imaginários e todo culto ou serviço a eles pertencentes, todas as invenções supersticiosas que corrompem o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto, a simonia, o sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Pergunta 110. Quais as razões anexas ao segundo mandamento para lhe dar maior força? Resposta: as razões anexas ao segundo mandamento para lhe dar maior força, contidas nestas palavras, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, são, além da soberania de Deus sobre nós e o seu direito de propriedade sobre nós, o seu zelo fervoroso pelo seu culto e indignação vingadora contra todo culto falso, considerando-o uma apostasia religiosa, tendo por inimigos os violadores desse mandamento e ameaçando puni-los até diversas gerações, e tendo por amigos os que guardam os seus mandamentos, prometendo-lhes a misericórdia até 1000 gerações. Pergunta 111. Qual é o terceiro mandamento? Resposta: o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pergunta 112. O que exige o terceiro mandamento? Resposta: o terceiro mandamento exige que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, a sorte, suas obras e tudo quanto pelo que Deus se faz conhecer sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos por uma profissão santa e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso bem e do nosso próximo. Pergunta 113. Quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Resposta: os pecados proibidos no terceiro mandamento são não usar o nome de Deus como nos é exigido, e o abuso dele por uma ignorância vã e irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia menção ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obra de Deus, a blasfêmia e o perjúrio, votos e sortes ímpias, a violação dos nossos juramentos e votos quando lícitos, e o cumprimento deles se por coisas ilícitas, a murmuração e as queixas contra os decretos e a providência de Deus, a pesquisa curiosa e a má aplicação desses decretos e providências, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela, as zombarias profanas, questões curiosas e sem proveito, vãs contendas de palavras ou a defesa de doutrinas falsas, o abuso da palavra das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus, para magia ou concupiscências e práticas pecaminosas, a maledicência, o desprezo, a vituperação ou qualquer oposição à verdade, graça e caminhos de Deus, a profissão da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, ter vergonha da religião ou ser uma vergonha para ela, por uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva, ou por apostasia. Pergunta 114. Quais são as razões anexas ao terceiro mandamento? Resposta: as razões anexas ao terceiro mandamento, contidas nestas palavras, o Senhor teu Deus, e porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, são porque ele é o Senhor e nosso Deus. Portanto,
O seu nome não deve ser profanado nem de maneira alguma abusado por nós, especialmente porque ele estará tão longe de absolver e poupar os transgressores desse mandamento que não os deixará escapar de seu justo juízo, embora muitos escapem das censuras e punições dos homens. Pergunta 115. Qual é o quarto mandamento? Resposta: o quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pergunta 116. O que é exigido no quarto mandamento? Resposta: o quarto mandamento exige que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos especificados, que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º dia desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então até o dia de hoje, e há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão. E no Novo Testamento é chamado Dia do Senhor, domingo. Pergunta 117. Como há de ser santificado o sábado ou o dia do Senhor? Resposta: o sábado ou dia do Senhor há de ser santificado por um santo descanso por todo esse dia, não somente de todo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são permitidos em outros dias, e em fazê-lo nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Para esse fim, havemos de preparar o nosso coração e, com toda a previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Pergunta 118. Por que o mandamento de guardar o dia do Senhor, domingo, é mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores? Resposta: o mandamento de guardar o dia do Senhor, domingo, é dirigido mais especialmente aos chefes de família e a outros superiores, porque esses são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmos, mas a fazer que seja observado por todos os que estão sob seu cuidado, e porque são, às vezes, propensos a impedi-los por trabalhos seus. Pergunta 119. Quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? Resposta: os pecados proibidos no quarto mandamento são toda a omissão dos deveres exigidos, todo cumprimento descuidoso, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles, toda a profanação do dia por ociosidade, por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários, tocantes às nossas ocupações e recreios seculares. Pergunta 120. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força? Resposta: as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força são tiradas da equidade dele, concedendo-nos Deus 6 dias de cada 7 para os nossos trabalhos e reservando um só para si nestas palavras: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. De Deus reclamar uma propriedade especial sobre esse dia. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Do exemplo de Deus que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou.
e da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando-o para ser um dia para o seu serviço, mas também determinando-o para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pergunta 121. Por que se acha a palavra lembra-te colocada no princípio do quarto mandamento? Resposta. A palavra lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento, em parte pelo grande benefício que há em nos lembrarmos dele, sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardá-lo. E porque em o guardar, somos ajudados a guardar melhor todos os demais mandamentos e a continuar em grata recordação dos dois grandes benefícios, da criação e da redenção, que contém em si um breve compêndio da religião. E em parte porque somos propensos a nos esquecer desse mandamento, visto haver menos luz da natureza para ele, e a restringir a nossa liberdade natural quanto a coisas permitidas em outros dias. Porque esse dia vem somente uma vez em cada 7, e muitos negócios seculares intervêm, e muitas vezes nos impede de pensar nesse dia, seja para nos prepararmos, seja para o santificar, e porque Satanás, com seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e até a memória desse dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. Pergunta 122. Qual é o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem? Resposta. O resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem é amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam. Pergunta 123. Qual é o 5º mandamento? Resposta. O 5º mandamento é: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pergunta 124. O que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? Resposta. As palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idades e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Pergunta 125. Por que os superiores são chamados pai e mãe? Resposta. Os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que em todos os deveres para com os seus inferiores, eles devem, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com eles, conforme as suas diversas relações, e para levar os inferiores a cumprir os seus deveres para com seus superiores pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais. Pergunta 126. Qual é o alcance geral do 5º mandamento? Resposta. O alcance geral do 5º mandamento é o cumprimento dos deveres que, mutuamente, temos uns para com os outros em nossas diversas relações de inferiores, superiores ou iguais. Pergunta 127. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Resposta. A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência em coração, em palavras e em procedimento, a oração e ações de graça por eles, a imitação das suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade à defesa, à manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme os seus diversos graus e a natureza das suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Pergunta 128. Quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Resposta. Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda a negligência dos deveres exigidos para com eles,
a inveja, o desprezo e a rebelião contra a pessoa e a posição deles em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, a maldição, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. Pergunta 129. O que é exigido dos superiores para com os seus inferiores? Resposta: exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que ame os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, e que por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Pergunta 130. Quais são os pecados dos superiores? Resposta: os pecados dos superiores são, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, a ambição desordenada, a busca desordenada da própria glória, do repouso, do proveito ou do prazer, mandar fazer coisas ilícitas ou fora do poder dos inferiores, aconselhar, afirmar ou favorecê-los naquilo que é mal, dissuadi-los, desanimá-los ou reprová-los naquilo que é bom, corrigi-los indevidamente, expô-los descuidadosamente ao dano, à tentação e ao perigo, provocá-los à ira ou, de qualquer modo, desonrarem-se a si mesmos ou diminuir a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Pergunta 131. Quais são os deveres dos iguais? Resposta: os deveres dos iguais são considerar a dignidade e o merecimento uns dos outros, tendo cada um os outros por superiores, e regozijar-se nos dotes e na exaltação uns dos outros como de si mesmos. Pergunta 132. Quais são os pecados dos iguais? Resposta: os pecados dos iguais são, além da negligência dos deveres exigidos, a depreciação do merecimento, a inveja dos dotes, a tristeza pela prosperidade uns dos outros e a usurpação da preeminência de uns sobre os outros. Pergunta 133. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento para lhe dar maior força? Resposta: a razão anexa ao quinto mandamento, contida nestas palavras, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é uma promessa de vida longa e prosperidade, tanto quanto sirvam para a glória de Deus e para o bem de todos quantos guardem este mandamento. Pergunta 134. Qual é o sexto mandamento? Resposta: o sexto mandamento é: não matarás. Pergunta 135. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Resposta: os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a de outros, a resistência a todos os pensamentos e propósitos com o controle de todas as paixões, e a evitação de todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego de espíritos, alegria de coração e uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho e dos recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses, a longanimidade, prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente, perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, e protegendo e defendendo os inocentes.
Pergunta 136. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Resposta. Os pecados proibidos no sexto mandamento são tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a raiva pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e os cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Pergunta 137. Qual é o sétimo mandamento? Resposta. O sétimo mandamento é: não adulterarás. Pergunta 138. Quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Resposta. Os deveres exigidos no sétimo mandamento são a pureza no corpo, no entendimento, nos afetos, nas palavras e no comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Pergunta 139. Quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Resposta. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o adultério, a fornicação, o rapto, o incesto, a sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, os pensamentos, os propósitos e os afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, o vestuário imodesto, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida do casamento, ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, os cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza, ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Pergunta 140. Qual é o oitavo mandamento? Resposta. O oitavo mandamento é: não furtarás. Pergunta 141. Quais são os deveres exigidos no oitavo mandamento? Resposta. Os deveres exigidos no oitavo mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus donos, dar e emprestar livremente, conforme as nossas forças e as nossas necessidades de outrem, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas desse mundo, um cuidado e zelo providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento da nossa natureza e que condizem com a nossa condição, um meio de vida lícito e a diligência no mesmo, a frugalidade, evitar demandas forenses desnecessárias e fianças, ou outros compromissos semelhantes, e um esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso. Pergunta 142. Quais são os pecados proibidos no oitavo mandamento? Resposta.
Os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, roubo de homens e a recepção de qualquer coisa furtada, o negócio fraudulento, pesos e medidas falsas, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens, ou em administrar os negócios de outros a nós confiados, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, todo o cerco injusto de propriedades e despejo de inquilinos, a acumulação de produtos para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos ou pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence ou de nos enriquecer a nós mesmos. A cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, os cuidados e esforços receosos e demasiados em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, o esbanjamento, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso estado exterior, e o defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Pergunta 143. Qual é o 9º mandamento? Resposta: o 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Pergunta 144. Quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? Resposta: os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa, manter e defender publicamente a verdade e dizê-la sincera, livre, clara e plenamente no coração e em questões de julgamento e justiça e em todas as demais coisas, quaisquer que sejam, dizer a verdade e só a verdade, julgar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, mostrar franco reconhecimento dos seus dotes e graças, defender a sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras, prezar e cuidar da nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário, cumprir as promessas lícitas, estudar e praticar tudo o que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Pergunta 145. Quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Resposta: os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa, especialmente em julgamento público, o testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar à força a verdade, dar sentença injusta, chamar o mal de bom e o bom de mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus, a falsificação de assinaturas, a supressão da verdade, o silêncio indevido em uma causa justa, conservar-nos calado quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte ou uma denúncia, falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim mau, pervertê-la em sentido falso ou proferi-la duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça, falar inverdades, mentir, caluniar, maldizer, difamar, espalhar boatos, cochichar, escarnecer, insultar, censurar irrefletida e asperadamente ou com parcialidade, a má interpretação das intenções, palavras e atos de outrem, a adulação e vanglória, elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros em pensamentos ou palavras, a negação dos dons e das graças de Deus, o agravo de faltas menores,
o encobrimento, desculpa e atenuação de pecados quando chamados a uma confissão franca, a descoberta desnecessária das fraquezas de outrem, levantar boatos, receber e acreditar em notícias más, tapar os ouvidos a uma defesa justa, as más suspeitas, a inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros, o esforço ou desejo de os prejudicar, regozijar-se com a desgraça ou com a infâmia de alguém, o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem, a quebra de promessas legítimas, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama, ou não impedirem outras tais coisas até onde pudermos. Pergunta 146. Qual é o 10º mandamento? Resposta: o 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Pergunta 147. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Resposta: os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele tendam para todo o seu bem e o promovam. Pergunta 148. Quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Resposta: os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença.